Vamos lá? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me fez. Olha, essa é uma frase, aliás, é um refrão muito bonito. Eu acho que é do Zeca Pagodinho. Então me ajuda aí os fãs de pagode. Eu acho que é dele. E trata de uma verdade social, né? A verdade social intrínseca nesse coro, nessa música, é exatamente a questão de a maioria das pessoas viverem as suas vidas simplesmente tocadas a partir de um samba, a partir das coisas que vão acontecendo ou vão chegando em suas vidas. Então, quando o Zeca Pagodinho, aí me ajuda aí, pessoal, vocês que são a turma do pagode. Quando o Zeca Pagodinho ele canta essa música, ele está retratando a sociedade a qual vivemos. A sociedade a qual vivemos é uma sociedade que vive a sua vida pautado no que vai chegando e vai sendo tocado. Então, para começar o bate-papo de hoje, quero te convidar a já preparar a sua pequena xícara. Sua pequena xícara de café pode ser igual a minha, né? Uma tigela de café, um copo com água, papel e caneta, porque a gente vai começar agora o nosso café com Damon. Café com Damon tem o intuito de trazer para todos aqueles que de alguma forma precisam, carecem de entender, de se encontrar, de colocar em prática a sua vida espiritual. Então, aqui é o canal certo. Você está no lugar certo. Então, o Café com Damon tem o intuito de trazer dicas e trabalhar as questões humanas, as questões sociais, as questões espirituais, principalmente. Daí a pergunta que fica é: qual a diferença da gestão pessoal e da gestão espiritual? O nome já diz, né? A gestão espiritual ela vai reger toda a sua vida plenamente pautada em princípios imutáveis da espiritualidade. A gestão pessoal, você vai gerir a sua vida pessoal no que tange tarefas, atividades, projetos. A gestão espiritual ele vai para além da gestão pessoal. É você conseguir responder ou trabalhar com perguntas que são feitas diariamente a todo ser humano. Por que você nasceu? Por que você existe? Por que você faz o que faz? Por que você se encontra ou se perde dentro dos teus desejos e ansiedades? Por que que você não consegue fazer aquilo que precisa ou necessariamente deve fazer? Então, são perguntas que vão te levar à compreensão interior. A espiritualidade ou a inteligência espiritual, que é uma das últimas inteligências que a psicologia descobriu e tem trabalhado, tem a necessidade de fazer uma pergunta que os filósofos na Grécia Antiga já faziam. O porquê, né? O porquê da existência humana. A espiritualidade ela é pautada em três princípios. É você e a divindade ou transcendente, aquilo que você não toca, mas precisa e crê. É a conexão interior, é você fazendo a viagem interior para dentro do mais profundo do seu coração e ali fazer diagnósticos vitais para o desenvolvimento da sua vida. E o terceiro pilar é você se conectando com o outro, com o próximo. Desta forma, a ideia para nós é clara: precisamos construir a nossa vida a partir de princípios que não vão mudar. Precisamos construir toda a nossa vivência humana a partir daquilo que não pode ser deslocado no tempo e espaço. O que isso quer dizer? Você conhece pessoas que vivem as suas vidas pautadas nas suas profissões?
A vida, ele respira, ele olha, ele sente, ele vislumbra, ele aprende, a sua sabedoria, a sua energia e poder, a sua segurança, a sua orientação está pautada no centro desta influência que é a profissão. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que têm a sua sabedoria, poder, orientação e segurança pautada no dinheiro? Você conhece pessoas assim? A grande questão é que as pessoas que vivem desta forma, ao perder o centro que conecta esses quatro sentidos da vida, se perde. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu era adolescente, não me lembro os detalhes, mas quando o presidente Collor assumiu a presidência do país no lema de ser o caçador de marajás, o interessante é que o tempo passa e a gente vai vendo os presidentes entrando com lemas, né? E depois substitui pela frustração humana. Mas é outro assunto. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje. A ideia dele era de destruir, né, o paraíso fiscal dos marajás que tinha no Brasil. A primeira coisa que ele fez foi bloquear as contas bancárias e mudou a moeda. Foi uma confusão. Eu não me lembro dos detalhes. Eu era muito jovem e não me antenava às questões econômicas e nem políticas do país. Mas eu me lembro que foi um grande frenesi social, porque as pessoas se matavam por causa dos seus valores apreendidos ou presos, retidos nos bancos. Então as pessoas tinham as suas dívidas, mas não conseguiam pagar porque o dinheiro estava retido. Então as pessoas que naquele momento tinham as suas vidas pautadas ou influenciadas pelo dinheiro, perderam todo o significado de vida e as suas vidas se desmontaram. É por isso que eu tendo a crer que as nossas vidas é como um grande mosaico, onde as peças são conectadas umas nas outras e formam um grande desenho, que é a sua vida. Esse mosaico, ele é conectado, ele é colado. O cimento que cola as peças é a espiritualidade. Então, nós não podemos ter nada no centro das nossas influências que não sejam os princípios imutáveis da espiritualidade, da relação humana, da conexão humana com o transcendente e com o físico. Então, dito tudo isso, quero me apresentar, já fiquei 7 minutos falando para me apresentar. Meu nome é Marcos da Monterra, sou especialista em gestão espiritual e gestão pessoal. E o meu canal do Instagram e o meu canal do YouTube tem uma única função, de cumprir o meu propósito, de ajudar as pessoas a compreender que é necessário e é possível mudar as suas vidas a partir do foco naquilo que é mais importante, que são as nossas ações referentes à nossa vida espiritual. Então, a minha caminhada, a minha trajetória me trouxe condição, me trouxe base para compreender, colocar em prática e repassar estas informações que eu entendo ser valiosíssimas. Porque se você quiser obter resultados a longo prazo sustentáveis, ou seja, que se mantém a longo prazo, você precisa reajustar a sua vida. Não pautada em gestão pessoal, mas na gestão do espírito, na gestão como um todo. Aí você diz assim, tá, mas eu não acredito em Deus. Não tem problema. A crença no espiritual vai para além da divindade. É claro que eu, como cristão que sou, eu defendo a minha fé em Deus e sigo os meus passos a partir dos ensinamentos de Cristo. Contudo, você que não crê numa religião ou numa divindade, você ainda assim precisará se alinhar à sua vida espiritual, porque a espiritualidade vai para além da crença religiosa, tá bom? O tema de hoje, este programa das terças-feiras às 20 horas de Brasília, é o Café com Damon. Perfeito. Para quem entrou depois, perdeu eu cantando o refrão da música do Zeca Pagodinho. Eu sou cantor, gente. Olha na introdução da música que você vai entender o quão cantor eu sou. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Então, o refrão dessa música descreve nada mais, nada menos do que mais de 98% das pessoas que vivem neste mundo.
Mais de 98% das pessoas que vivem nesse mundo vivem as suas vidas de forma louca. Vai fazendo o que vai chegando, vai desconstruindo aquilo que não podia ser desconstruído, vão construindo coisas que não deveriam construir, pautados nessa confusão. Quem em algum momento da vida já ligou para um amigo e perguntou assim: olha, como que você está? A resposta é assim, ó: estou na correria. Como você está vivendo? Olha, eu estou vivendo em profunda confusão. Eu já não aguento mais a quantidade de coisa que eu tenho que fazer. Eu já não aguento mais ter que fazer tanta coisa. Eu vou ficar louco. Eu vou ficar doido. Os cabelos brancos da minha cabeça é de tanta coisa que eu preciso resolver. Quem é que já ouviu comentários como este? O cara não consegue nem tomar uma pequena xícara de café, porque a vida dele é uma confusão. Sabe por quê? A maioria esmagadora das pessoas é assim. É porque elas vivem a partir do que vai acontecendo. Existe um ex-presidente dos Estados Unidos chamado Eisenhower. Ele foi o 34º presidente dos Estados Unidos. Ele era general, depois virou presidente. Ele construiu, ele fundamentou uma matriz que é chamada de matriz de Eisenhower. Pesquisa no YouTube ou vai no meu canal e pesquisa os vídeos que tem lá. Inevitavelmente você vai deparar ali com uns oito vídeos referentes à matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower ele trabalha com 4 quadrantes: o importante, urgente, circunstancial e aquilo que deve ser eliminado. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Por que as pessoas hoje vivem de forma confusa e louca, né? A Lorena está falando assim, ó: eu já fui. E a amiga que está... Ela já foi a amiga que está na corrida. Espero que não seja, mas se for, não tem problema. Vai melhorar. Porque se você seguir, continuar e entender a metodologia mosaico, muda de vida. Daí, Eisenhower disse o seguinte: nós não podemos perder tempo com aquilo que é urgente, circunstancial ou que não tem função alguma ou necessidade alguma de fazer, de ser feito. Um outro especialista vai dizer assim: ó, a matriz tem 4 pontos, isso não é bom, vamos fazer só 3. Aí ele dividiu em importante, urgente e circunstancial. Então, de quadrante passou para uma tríade. Independente se é 3, se é 4, não tem problema. O que eu quero dizer para você é que a maioria das pessoas vivem trabalhando no que é urgente e não pode. A razão ou o percentual mais correto seria 70% do seu tempo você tem que trabalhar no que é importante, 20% no que é urgente. Os outros 10% você vai distribuir no que é circunstancial ou que não tem que fazer, joga fora. O grande problema é que a maioria das pessoas fazem o contrário, elas vivem quase que 100% no urgente. O interessante é que o urgente, ele nada mais é do que algo que era importante e você negligenciou. Quer o exemplo? Nós estamos hoje 17 de maio. 17 de maio já passou do meio do mês, né? Já tem 2 dias para frente do meio do mês. Dia 31 de maio é 30 ou 31? Bom, vai chegar no final de maio, não sei se é 30 ou 31. Independente se é 30 ou 31. Chega no último dia de maio, é o último dia para entrega do imposto de renda. Porque, inclusive, já foi postergado de abril para maio. O que a boa parte dos brasileiros fazem? Eles vão protelando. O termo técnico para isso é procrastinando. Eles vão procrastinando o imposto de renda até chegar no penúltimo dia para entregar. No penúltimo dia, todos os brasileiros no Brasil vão deixar para entregar o imposto de renda. Aí a página trava. Você já não consegue enviar no dia. Quando assusta, achou um erro na descrição e tem que mudar. E já não dá tempo mais porque falta 1 hora para encerrar o prazo e você está naquela loucura. Isso é extremamente urgente. Mas por que é urgente? Porque quando era importante, você não fez.
ou negligenciou, ou procrastinou e virou urgente. Então, assim, ó, quando a pessoa afirma, assim como o Zeca Pagodinho, que ele vive a vida deixando acontecer, ou deixo a vida me levar, você vai procrastinar ou negligenciar aquilo que é importante, em algum momento vira urgente, e quando vira urgente, pronto. É o caos, é o apocalipse se instalando na sua casa. Aí você não tem tempo de fazer uma oração, você não tem tempo de fazer uma meditação, você não tem tempo para os filhos, você não tem tempo para a esposa, você não tem tempo para ir para a igreja, você não tem tempo para o marido, você não tem tempo para o cuidado do pessoal, não vai nem na manicura, no cabeleireiro, não consegue nem cortar o cabelo porque não sobra tempo. Porque você está fazendo um monte de coisa que é urgente ou não precisaria fazer. Então, o Café com Damon, episódio número 7, o de hoje, é para te mostrar que é possível mudar esta circunstância ou esta situação. Então, andando, né, um pouquinho na live, porque nós faremos a live hoje de 30 minutos somente. Não, gente, não chora, não chora. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Hoje não é 1 hora, é só 30 minutos, tá? Mas amanhã tem mais. A live de hoje é para te despertar para uma necessidade. É a necessidade de não mais deixar a vida te levar ou ser conduzido pelas circunstâncias. Você deve conduzir a sua vida. Este é o primeiro princípio do método mosaico. Seja o seu reformador, seja o reformador do seu mosaico. Então você precisa ser proativo, ter resiliência, você precisa tomar a decisão. Não, isso eu faço, isso eu não faço, isso precisa, isso não precisa, isso aqui eu tiro, isso eu coloco. Então, se você tem dificuldade para gerenciar o que fazer, aí vai a primeira dica. Você precisa urgentemente olhar a matriz de Eisenhower, para que você consiga botar nessa matriz o que é urgente e o que não é. Então, assim, uma dica rapidinho. Você tem que fazer, é algo muito importante. Você não precisa fazer agora. Você pode marcar a data de entrega. É algo que você tem que fazer daqui a uma semana, um mês. Então, isso é importante. Você coloca a data na sua agenda e começa a trabalhar até a data da entrega. Tem que estar tudo isso pronto. Isso é importante. O urgente não necessariamente é importante. Exemplo, o seu chefe tem que fazer o levantamento, ou o fechamento do orçamento do mês. O seu chefe, muito bagunçado, não anotou na agenda e esqueceu. Faltando 2 dias para ele entregar o compromisso dele para o chefe dele, ele está todo encralacrado, não consegue fazer, pede para você, que é subordinado a ele, ajudá-lo a fechar esse orçamento. Isso não é função sua. Isso não é uma atividade sua. Teoricamente, você deveria falar para o seu chefe, olha, isso não é para mim importante agora, porque eu preciso fazer um monte de coisa para entregar para o cliente, porque o cliente para você é mais importante naquele momento. Contudo, ele é seu chefe e fala assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviu falar essa frase também? Em algum momento da sua vida? O tempo inteiro, né? Então você vai parar tudo que você está fazendo, que é importante, para trabalhar numa urgência que nem sua é. Então isso pode acontecer constantemente. Então, para que isso não aconteça, o que você tem que fazer? Primeiro, você precisa ter claro quais são os seus objetivos, qual é a caminhada que você precisa percorrer e o que você tem que fazer. Então, assim, ó, no trabalho é muito comum. O cidadão chega no trabalho na segunda-feira e ele nem sabe o que ele vai fazer naquela semana. Nem no dia ele sabe o que vai fazer. Então, esse cidadão, ele está vivendo como Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque ele não sabe nem o que ele tem para fazer. Como que ele vai administrar de forma sustentável a sua própria vida? Tá entendendo, pessoal? Então, assim, ó, é necessário que ele tenha uma visão de curto, médio e longo prazo de todas as coisas que ele precisa fazer.
As coisas que ele precisa agendar, porque é importante, tem prazo para entregar, ele tem que colocar na agenda, fazer um cronograma inverso, e a partir desse cronograma inverso, ele vai delimitar as ações que ele tem que fazer no decorrer do mês até chegar à data de entrega. Exemplo, imposto de renda. Eu sei que eu preciso juntar documentos, juntar todas as notas fiscais, juntar as informações dos meus dependentes. Eu preciso pegar as cópias e guardar para apresentar, se caso a Receita me chamar. Eu preciso formatar, eu preciso baixar o programa e instalar. Tá vendo que eu já falei 10 atividades? Você vai fazer isso tudo num dia para entregar? Não. Então você olha, essa semana eu baixo o software e instalo. Eu tenho 2 meses para fazer isso. Semana que vem eu junto os documentos. Na outra semana eu junto os dados. Na outra semana eu preencho. Na última semana do mês eu envio. Então você dividiu em 4 semanas. É assim que a gente vive. Agora o cara que deixa a vida me levar, ele vai deixar tudo para a última semana e já não vai achar documento, já não acha as informações. Então é muito importante, é necessário você ter essa visão. Aí você pensa, Damon, o que isso tudo tem a ver com a vida espiritual? Nós estamos falando de gestão espiritual, eu estou te ensinando a gerenciar tarefas. É porque eu simplesmente estou no terceiro pilar da metodologia mosaico. É claro que quem está me seguindo hoje é o 7º episódio de Café com Damon, fora os outros encontros que a gente tem. Então eu estou falando da última ponta, ou da última perna da metodologia, que é a execução. Agora, isso está conectado na minha vida como um todo, porque se eu sou bagunçado para tudo, como que eu vou olhar para dentro de mim, fazer as minhas meditações, fazer as minhas orações? Como que eu vou olhar para Deus e para toda a obra que eu tenho que fazer em relação ao reino? Como que eu vou olhar para o próximo e trabalhar o benefício e a melhoria da vida do próximo se eu não consigo nem administrar as simples tarefas do dia a dia? Então, quando eu me propus abrir o canal Gestão Espiritual e te ajudar a construir tudo isso, é para que você simplesmente, no final dessa caminhada inteira, possa olhar para a sua agenda e dizer assim, ó, eu tenho a minha agenda totalmente construída para bem da minha vida. Eu tenho os meus horários de oração, eu tenho os meus horários de meditação. Eu, esta semana, vou dedicar o meu papel de pai. Então, eu vou separar muito mais tempo esta semana para estar com os meus filhos, porque eu tenho a condição de estar com os meus filhos, porque este é o primeiro princípio, ou o primeiro ministério espiritual que você tem, que é cuidar da sua família. Se você não cuida da sua família, você não tem autoridade nem capacidade de cuidar de mais nada. A família é, em primeiro momento, em primeiro passo, a sua prioridade. Aí o cidadão fala assim, não é minha família, é Deus. Não, é a sua família. Porque como cristão, aí eu estou falando agora como cristão, servir a Deus é, em primeiro lugar, ser o ministro, ou ser alguém que olha para dentro da sua família e cuida da sua família. Está entendendo? Então, assim, o que ter organização para fazer o imposto de renda vai impactar na minha vida espiritual? Tudo. Tudo. A sua vida está toda ela interligada. Lembra do mosaico? Que eu falei o que é um mosaico? Se você não sabe o que é mosaico, dá um Google aí e pesquisa mosaico. O imposto de renda é uma pecinha de pedra colada dentro de um dos papéis que formam um desenho enorme. São vários papéis que constroem tudo isso. Vamos para as perguntas, porque o nosso tempo está acabando. Qual seria o jeito errado de viver as prioridades ou de executar este tema, né? Executar essas atividades? Bom, eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir. O jeito errado é não ter uma organização pautada em princípios, olhando para os seus papéis. Está entendendo? Esse é o jeito errado. O jeito certo. O jeito certo é olhar assim, ó, quem é o Damon? Damon é pai, ele é o profissional, ele é alguém que faz as atividades sociais. Então eu preciso separar todos esses papéis, pegar cada caixinha dessa
e trabalhar as prioridades dessa caixinha, os horários dessa caixinha. Aí você fala assim, nossa, isso é muito complicado. Não, gente, é muito simples. É muito simples. É só aprender a dividir os seus papéis e priorizar aquilo que é meta, aquilo que é importante para cada papel como este. É muito simples. Não tem dificuldade. É só ter uma visão clara de organização, de vida, organização clara de tudo que você precisa construir. Como eu posso começar imediatamente e aproveitar a organização, né, relacionada a esse tema? Então tá, deixa eu repetir o tema. Deixo a vida me levar. Então, você não pode deixar a vida te levar. Então, a primeira coisa que você precisa colocar em prática, assim, ó, uma dica para que você imediatamente já saia melhorando de vida. Não faça tudo que chega para você fazer, porque você não vai dar conta. Então, quando o Zeca Pagodinho diz, deixa a vida me levar, você vai ser conduzido por aquilo que chegar. Daí você vai deixar um monte de coisa para trás. Eu conheço inúmeras pessoas que são altamente bem-sucedidas na profissão, possuem salários invejáveis, uma vida profissional de elite, mas tem a sua vida espiritual toda bagunçada. Não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com as pessoas, não tem leveza de espírito, não vive de forma leve, é uma confusão, a família toda destruída, os filhos não o respeitam, tem dinheiro, mas não vive de forma leve e agradável. Gente, é muito triste, é muito triste. Por quê? Porque vai vivendo a vida pautado naquilo que não poderia pautar. Então, preste atenção. Como imediatamente já mudar de vida? Olha para a sua vida, tendo como base ou centro das influências os princípios imutáveis da espiritualidade, da relação humana, integridade, honestidade, amor próprio, equidade, igualdade. Está vendo que são princípios que estão na Bíblia, mas não porque a Bíblia diz que é certo, mas porque a Bíblia simplesmente sistematiza princípios que foram criados desde a origem do homem. Então, estes princípios é que vão nortear a sua vida. Amor próprio, o amor pelo próximo. O interessante, nosso tempo está acabando, eu vou fazer um resumo rápido aqui. O interessante é que, por exemplo, quando a religião predominante no Brasil é a cristã. E a cristã, ela é, na verdade, originalmente judaico-cristã. Então, a religião cristã ela foi fundamentada no judaísmo. Lá no judaísmo havia os princípios básicos da religião judaica, que são os 10 mandamentos. Quando Cristo veio, e ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir os 10 mandamentos em 2. E Jesus fala assim para os seus discípulos, olha, todos esses mandamentos, profetas e leis estão resumidos em 2 etapas. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, os princípios da espiritualidade, agora tirando da religiosidade cristã e colocando dentro dos princípios da espiritualidade, os mandamentos cristãos dizem assim, ó, é amar a Deus, está vendo que é a conexão direta com o divino, com o transcendente, com o Criador, e amar o teu próximo, olha, a conexão com o outro, como a ti mesmo. Então é você, o outro e Deus. Então esta relação precisa ser evidente na sua vida o tempo inteiro, constantemente. E como que você vai fazer isso? Gerenciando a sua vida a partir destes princípios. É por isso que o tema do meu canal, da minha vida, o meu propósito, da minha missão é falar para você sobre a gestão espiritual. É gerir a sua vida a partir de princípios espirituais que vão alinhar, consertar a sua vida como todo. Aí você vai obter resultados expressivos, incalculáveis, inimagináveis, sem deixar para trás você, o próximo e Deus. Tá entendendo, pessoal? Chegamos ao final. Gente, Deus abençoe, um grande abraço e até mais.